Vamos ler aqui 1 Coríntios 15, a partir do versículo 1. Agora, irmãos, quero lembrá-los das boas novas que lhes anunciei anteriormente. Vocês as receberam e nelas permanecem firmes. São essas boas novas que os salvam, se continuarem a crer na mensagem como lhes anunciei. Do contrário, sua fé é inútil. Eu lhes transmiti o que era mais importante e o que também me foi transmitido. O Messias morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como dizem as Escrituras. Apareceu a Pedro e mais tarde aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda está viva, embora alguns já tenham adormecido. Mais tarde apareceu a Tiago e posteriormente a todos os apóstolos. Por último, apareceu também a mim, como se eu tivesse nascido fora de tempo. Senhor Jesus, muito obrigado por essa noite, por essa tarde, obrigado pela vida de cada um aqui, meu Deus. Senhor, eu peço que o Senhor envie o Teu Espírito Santo e que a Tua palavra possa falar aos nossos corações, Jesus. Não me deixe atrapalhar aquilo que o Senhor tem para eles, não deixe que as distrações os atrapalhem a ouvir aquilo que o Senhor tem para eles, Senhor. Nós glorificamos o Teu nome e que o Senhor seja o centro dessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Antes da gente ir para a explicação do texto em si, eu queria dar um contexto rapidinho para vocês. Corinto era uma cidade grega que ficava em um isthmus. Para quem não sabe o que é um isthmus, existe um tipo de terra que é tipo uma península. A península é uma ilha que é conectada ao continente por um negocinho assim, ó, como se fosse o polegar. E Corinto ficava bem aqui. Então eles tinham acesso a dois mares, ao mar Ático no sul, no norte, e ao mar Egeu no sul. Então era uma cidade portuária muito movimentada, passava todo tipo de gente ali todos os dias, o comércio era muito pujante, as culturas que se encontravam ali vinham das diversas partes do Império Romano. Mas apesar de ser uma cidade grega, a cidade de Corinto ela foi romanizada muito cedo, porque quando Roma conquistou Corinto, Corinto foi destruída. E depois o imperador Cláudio reconstruiu Corinto. E quando ele reconstruiu Corinto, a cultura da cidade virou uma cultura romana. Então, apesar de ser uma cidade grega, Corinto ela parecia mais romana do que grega. E a igreja que Paulo estabeleceu em Corinto, depois que Paulo saiu dali e foi para outros lugares, os estudiosos vão dizer que é a igreja que mais estressou Paulo. Para quem já teve contato com desenhos, imagens, pinturas, ícones de Paulo, ele sempre é retratado como calvo, né? Ou com o cabelo branco. Os estudiosos brincam que é por causa de Corinto que ele ficou desse jeito. Porque eles eram muito voláteis. Por esse número de culturas que eles tinham contato todos os dias, todo tipo de falsa doutrina era facilmente colocada dentro da igreja. Eles tinham quase, bem menos, mas assim... Corinto, eles são a cidade da antiguidade que tem mais próximo de nós o nível de informação que nós temos. Hoje, nossa informação é muito rápida. São gigas e gigas e gigas de informação todo segundo. E se a gente for comparar com a antiguidade, Corinto é a cidade que mais se aproxima disso. Chegava notícia de Roma, chegava notícia de Jerusalém, chegava notícia de Constantinopla, chegava notícia da Espanha, da França, da Itália, da África, de todos os lugares do mundo, chegava coisa ali o tempo inteiro. E Paulo escreveu 4 cartas para Corinto. A gente só tem acesso a 2, que é a carta 3 e a carta 4. Perdão, a carta 2 e a carta 4. E a carta 1 e a carta 3 se perderam. Alguns acham que uns pedaços da última carta estão inseridos dentro de 2 aos Coríntios, mas a gente não tem como ter certeza disso. Mas o nosso foco é 1 Coríntios. 1 Coríntios foi escrito e dado aos Coríntios no ano de 54 depois de Cristo. E Paulo, ele estava muito bravo mesmo. Para quem já leu Gálatas, sabe que Paulo estava muito bravo em Gálatas, que no primeiro capítulo já chama os Gálatas de insensatos. Mas aqui em Corinto, em 1 Coríntios, Paulo está muito mais bravo. Ele é muito mais duro com os coríntios aqui por conta daquilo que estava acontecendo. E o principal problema dos anos 50 depois de Cristo é que o imperador Cláudio, o mesmo que reconstruiu Corinto, tinha expulsado os judeus de Roma. Ele tinha expulsado os judeus de Roma. E um exemplo disso é Áquila e Priscila, ou Priscila e Áquila. Quem lembra de Priscila e Áquila da Bíblia? Priscila e Áquila, eles eram amigos de Paulo, eles eram judeus, e eles moravam em Roma e foram expulsos junto com os outros judeus. Só que junto com Priscila e Áquila não vieram só gente boa. Vieram alguns judeus saduceus, que não acreditavam em ressurreição, e alguns filósofos que se diziam judeus.
E esses saduceus e esses filósofos acabaram se convertendo em alguma medida. E quando eles se converteram, eles começaram a pregar que a ressurreição era uma mentira. E que o apostolado de Paulo era uma mentira. Alguns judeus não gostavam muito de Paulo, porque ele falava que as obras da lei, que é sábado, circuncisão e leis alimentares, não eram mais necessários. E os judeus não gostavam muito disso. Então esses judeus, eles vieram, eles minaram tanto a pregação quanto o ministério de Paulo. Eles diziam que Paulo era um falso apóstolo. Eles diziam que a pregação de Paulo era uma falsa pregação. E dentro disso, então, Paulo precisa relembrar os coríntios do evangelho que ele pregou. E ele estabeleceu alguns pontos desse evangelho para que nós, nos dias de hoje também, pudéssemos chegar a pelo menos quatro conclusões. A primeira conclusão é crer corretamente. A segunda conclusão é pensar eternamente. A quarta conclusão é viver coerentemente. A terceira e a quarta e última conclusão é agir firmemente. Eu fiz com que todas rimassem para ficar mais fácil da gente assimilar. E a primeira conclusão, que é crer corretamente, ela já é exposta no primeiro e segundo versículo. Eu queria reler com vocês 15, 1 e 2. Agora, irmãos, quero lembrá-los das boas novas que lhes anunciei anteriormente. Vocês as receberam e nelas permanecem firmes. São essas boas novas que os salvam se continuarem a crer na mensagem como lhes anunciei. Do contrário, a sua fé é inútil. No primeiro versículo, Paulo fala as boas novas que eu os anunciei. Ou em algumas bíblias, o evangelho que eu vos preguei, o evangelho que eu vos proclamei. A palavra evangelho significa boas novas e se refere à mensagem de Jesus. Só que quando a gente lê a segunda palavrinha ali, que é o evangelho que eu os anunciei ou que eu os preguei, em grego essa palavra é evangelisamen. E evangelisamen, ao pé da letra, significa evangelizar. Então a gente poderia dizer que é o evangelho que eu os evangelizei. A gente poderia falar dessa forma. E daí a primeira pergunta que tanto o leitor de Corinto quanto o ouvinte de hoje pode se perguntar é: o que é o evangelho? Talvez se eu perguntasse aqui para vocês o que é o evangelho, vocês me dariam respostas diferentes. Alguns vão falar que é o amor de Jesus, outros vão falar que é a cruz de Jesus, outros vão falar que é a salvação. Mas Paulo não fala que o evangelho é só isso. O problema contemporâneo e o problema da época de Paulo é que o evangelho foi reduzido a partes. Algumas pessoas pregavam e aceitavam só algumas partes do evangelho. Então a cruz de Jesus e o amor de Jesus, eles são partes do evangelho, não são a completude dele. Fazem parte, claro, mas não são tudo, não é a plenitude do que é o evangelho apostólico. E a salvação não é nem o assunto e nem o propósito do evangelho. A salvação é um resultado. Pensa comigo, se eu trouxer uma laranja aqui e eu falar: rapaziada, trouxe suco de laranja pra gente. Não, eu não trouxe o suco, eu trouxe a laranja. Então o evangelho é como se fosse a laranja. E a salvação é como se fosse o suco. Quando eu espremo a laranja, o que eu faço com a laranja é o que gera o suco. Então o que eu faço com o evangelho é o que gera a salvação. Mas a salvação não é o tema e nem o propósito do evangelho. O propósito do evangelho vem a partir do momento que a gente responde a seguinte pergunta: por que os 4 evangelhos se chamam evangelhos? Alguém já se perguntou isso? Por que os 4 evangelhos se chamam evangelhos? E a resposta Paulo dá dos versículos 3 a 8, a gente já vai para eles. Então, Paulo, ele queria primeiramente falar o seguinte: gente, lembrem do evangelho que eu vos anunciei, que eu vos preguei. Lembrem do evangelho que eu vos evangelizei. O evangelho que eu vos evangelizei não é só uma parte, não é nem só o resultado, mas é o todo completo. Então vamos ler do 3 ao 8. Eu lhes transmiti o que era mais importante e o que também me foi transmitido. Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, como dizem as Escrituras. Apareceu a Pedro e mais tarde aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda está viva, embora alguns já tenham morrido. Mais tarde apareceu a Tiago e depois a todos os apóstolos. Por último, apareceu também a mim, como se eu tivesse nascido fora de tempo. Vamos ler o 11? Logo, não faz diferença se eu prego ou se eles pregam, pois todos nós anunciamos a mesma mensagem, na qual vocês creram.
O evangelho, ele não é só sobre a cruz. A cruz, ela faz parte do evangelho. Mas o evangelho é sobre a vida, a morte, a ressurreição, o sepultamento e as aparições. Eu inverti, né? A vida, a morte, o sepultamento, a ressurreição e as aparições que Jesus fez depois de ter ressuscitado. O evangelho, ele é esses 5 pontos. Essa é a narrativa, e é por isso que os evangelhos se chamam evangelhos, porque eles contam sobre a vida, o nascimento também está incluído aqui, a vida, a morte, sepultamento, ressurreição e aparições de Jesus. E é por isso que nós chamamos Mateus, Marcos, Lucas e João de evangelhos. E esse texto, ele nos traz essa realidade porque ele quer afirmar algo, que fé, crer em Cristo, crer no Messias, não é só um sentimento. Crer no Messias não é só eu chegar num dia e falar, pronto, agora eu creio em Deus, então já era, tô salvo. Agora eu creio que Jesus morreu na cruz, então tô salvo. Não, porque isso a gente transformou num sentimento, a gente transformou fé em algo abstrato. O que é fé? Fé é eu acreditar que Deus existe. Tudo bem, então eu acredito que Deus existe. Fé é uma certeza, fé é uma convicção, fé é uma confiança da obra de Deus em Jesus. Na sua vida, na sua morte, no seu sepultamento, na sua ressurreição e nas suas aparições. Fé é ter confiança que Jesus é o Messias, que ele é um rei eterno e nosso Salvador, sim. Mas também é a fé que ele viveu, morreu, foi sepultado e ressuscitou. Também é a fé que ele morreu pelos nossos pecados. Também é a fé que ele foi visto e que ele é pregado. É a fé que também tem uma confiança plena de que aqueles homens, aqueles pelo menos 500 homens que morreram dizendo que viram Jesus ressuscitado, estavam falando a verdade. E quando a gente entende isso, a gente é levado ao segundo ponto, sobre pensar eternamente. Aonde essa fé nos leva? Aonde crer nesses 5 pontos a respeito do Messias tem que levar então a gente de forma prática. E Paulo vai explicar isso no versículo 14 e depois do 17 ao 19. Versículo 14, e se o Messias não ressuscitou, nossa pregação é inútil e a fé que vocês têm também é inútil. 17, e se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil e vocês ainda estão em seus pecados. Nesse caso, todos que morreram crendo no Messias estão perdidos. E se nossa esperança no Messias vale apenas para esta vida, somos os mais dignos de pena em todo o mundo. Esse termo, digno de pena, ele está atrelado ao contexto onde os cristãos eram perseguidos e mortos. Aonde, se eles criam que Jesus era só um bom mestre, se eles não criam que Jesus era alguém eterno, se eles não criam que Jesus era o verdadeiro rei do universo, eles estavam morrendo em vão. E em outras traduções, talvez na sua que você tem aí, vai estar trazendo que nós somos os mais miseráveis. Aqueles que não creem que Cristo ressuscitou, mas se dizem cristãos, dedicam uma vida a isso, são os mais miseráveis. E a pregação e a fé é inútil. Por quê? Porque nós estamos crendo num homem que dizia que era Deus e foi morto e ficou morto, e é isso. Então essa fé não tem sentido. Se ele não ressuscitou, não tem sentido crer em Cristo. Se cremos só na materialidade das coisas, se cremos só nas coisas desse mundo, no que nós podemos ver e tocar, nossa fé é vã e nós estamos vivendo à toa. Se a nossa fé se resume a eu creio que vou ganhar aquilo, eu creio que Deus vai me dar outra coisa, eu creio nisso outro, eu creio que Deus vai proporcionar isso, eu creio que Deus vai fazer aquilo outro, nossa fé é fraca, é vã, é pó. Se ele não ressuscitou, nós permanecemos nos nossos pecados, porque a sua obra é mentirosa. Se Jesus não ressuscitou, então o sacrifício pelos pecados não valeu de nada. Porque ele morreu, ele era só mais um homem, ele era só mais um judeu que foi morto pelo Império Romano. Ele vai entrar na estatística de mais de 100 mil judeus que morreram entre o ano 27 e o ano 33. Ele vai entrar na estatística dos 50 Messias que apareceram entre 1 antes de Cristo e 5 depois de Cristo. Só mais um. Só mais um louco. Só mais um rabino que achava que era o Messias. Só mais um nazareno que tinha síndrome de grandeza.
Se ele não ressuscitou, é nisso que nós estamos crendo. Aí vem o versículo 20. Mas Cristo, de fato, ressuscitou dos mortos. Ele é o primeiro, o fruto da colheita de todos que morreram. Uma vez que a morte entrou no mundo por meio de um homem, agora a ressurreição dos mortos começou por meio de outro homem. Assim como todos morreram em Adão, todos que são do Messias receberão a nova vida. Mas essa ressurreição tem uma sequência. Messias, primeiro o Messias, como as primícias dos que dormem, e depois todos que são do Messias ressuscitarão quando ele voltar. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus o Pai, depois de ter destruído todos os governos e autoridades e todo o poder. Pois é necessário que o Messias reine até que tenha colocado todos os seus inimigos debaixo de seus pés. E o último inimigo a ser derrotado é a morte, pois as Escrituras dizem: Deus pôs todas as coisas sob a autoridade dele. Claro que quando diz isso, todas as coisas estão debaixo da autoridade dele. Isso não inclui aquele que conferiu essa autoridade a Cristo. Então, quando todas as coisas estiverem sob a autoridade do Filho, ele se colocará sob a autoridade de Deus, para que Deus, que deu a seu Filho a autoridade sobre todas as coisas, seja absolutamente supremo sobre todas as coisas. Ou outra tradução, para que Deus seja tudo em todos. Jesus de fato ressuscitou e ele completou a obra que Adão deixou em aberto. Adão tinha uma missão e ele falhou nessa missão. E Jesus veio e cumpriu. Sabe aquele vídeo do ninja que ele fala: se você não é homem para resolver os teus problemas, joga no Pai que o Pai resolve. Jesus fez isso. Quando Adão chegou no céu, Jesus fez: joga no peito do Pai que o Pai resolve. E resolveu. Então, a nossa fé ganha sentido a partir desse momento. Porque se Jesus ressuscitou, ele foi glorificado. Ele foi elevado. Ele também foi assunto aos céus, como dizem Atos e Mateus 28. E Lucas 24, perdão. E se ele foi assunto aos céus, ele foi coroado. E se ele foi coroado, ele é rei e senhor. Sobre o quê que ele é rei e senhor? Paulo vai dizer: sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. Pensa alguma coisa aleatória. Jesus é senhor sobre isso. Então, a primeira reflexão a respeito disso é que confiar nos governos dessa terra, confiar nos senhores dessa terra, confiar nos ídolos deste mundo é inútil. Agora o jogo vira. Porque estes senhores e estes ídolos são falsos deuses e são apenas homens e um dia vão morrer. E eles não têm autoridade sobre a morte para ressuscitarem a eles mesmos. Quem tiver curiosidade para ver um pouco mais sobre isso, eu recomendo que leia Salmo 2 e Salmo 110. Vai dar uma aprofundada nisso. Paulo cita aqui esses dois salmos. Então, se Jesus ressuscitou, se Jesus é Senhor até sobre a morte, a conclusão é que aqueles que são do Messias, aqueles que pertencem a Jesus, também serão ressuscitados. E nossa esperança deve nos levar a isso. Nossa fé deve estar firmada não em um rei aqui dessa terra, não em um governante aqui nessa terra, que promete que solucionará os problemas. A nossa fé tem que estar no rei que já solucionou os problemas. Nossa fé tem que estar no rei que já é Senhor sobre a morte. Nós seremos ressuscitados e Deus será tudo em todos. O que quer dizer tudo em todos? É estar em toda parte e dentro de todos nós. Quando o reino for estabelecido nessa terra e quando nós formos ressuscitados, Deus será tudo em todos. Nós poderemos subir até Jerusalém e ver Jesus face a face, porque Ele habitará no meio de nós. Nós poderemos ir até Jerusalém e ver o Pai e ter comunhão com Ele. A fé que Jesus ressuscitou tira a nossa mente da fé das coisas do mundo corruptível e do mundo finito e do mundo que vai acabar e das coisas que estragam e das coisas que quebram e das coisas que se decompõem e das coisas que se trocam.
e coloca num mundo infinito, um mundo eterno, onde as coisas não estragam, onde as coisas não precisam ser trocadas, onde nada se decompõe. E pensar nisso me leva só a uma conclusão. Quando eu olho para isso e quando minha fé está firmada num homem que era Deus e que diz que ressuscitou e realmente ressuscitou, nessa magnitude dessa obra, a minha fé só me leva a um caminho, que é viver coerentemente a isso. Versículo 32. E, se não haverá ressurreição dos mortos, de que me adiantou ter lutado contra as feras, isto é, aquela gente de Éfeso? Se não há ressurreição, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se deixem enganar pelos que dizem essas coisas, pois as más companhias corrompem os bons costumes. Pensem bem sobre o que é certo e parem de pecar, pois para a vergonha eu lhes digo que alguns de vocês não têm o menor conhecimento de Deus. Para quem não entendeu, quando Paulo fala sobre as feras de Éfeso, é duas coisas. Primeiro, as pessoas em Éfeso que atacaram ele. E segundo, ele teve que lutar no Coliseu. Sabe, igual os cristãos lá? Então, ele sobreviveu, graças a Deus, mas ele teve que lutar. Ele teve que enfrentar o julgamento romano e a humilhação. E se ele enfrentou isso diante de uma fé que não é nada, que depois que ele morre, ele vai para o túmulo e acabou, ele lutou em vão. Era mais fácil ele ter se entregado e morrido. Era mais fácil ele não ter lutado. As más companhias que nos enganam, essas más companhias, elas nos cegam com ideologias, falsas doutrinas. A primeira e a pior delas é o materialismo, que é o que eu falei no começo. É acreditar só nas coisas palpáveis. Se eu não posso sentir, se eu não posso tocar e se eu não posso ver, não existe. Esse pensamento nos leva a comamos e bebamos, porque amanhã nós vamos morrer. O que isso quer dizer? Vamos aproveitar. Vamos nos entregar aos prazeres. Vamos nos entregar ao que nós queremos. Vamos nos entregar ao que o mundo nos oferece. Porque a gente vai morrer e vai acabar, não vai ter nada. Vamos ficar lá apodrecendo. Nosso corpo vai ser comido por verme e acabou. É isso o que as más companhias fazem nós acreditarmos. Más companhias não é só o teu amigo que fala palavrão. Más companhias são aquelas pessoas que querem te fazer acreditar nessas coisas. São aquelas pessoas que fazem da ressurreição de Cristo e da nossa ressurreição chacota e piada. Como se fosse mera crendice, mera superstição. Eles fazem isso para que nós sejamos levados a esse pensamento de que nós vamos morrer e vai acabar. Então, não importa o que eu vou fazer aqui, porque a minha vida é passageira. Então não importa nada. Nada faz sentido, ou como Salomão diria, tudo é vaidade. Então, quando nós olhamos para Corinto, onde os saduceus chegaram e falaram: gente, por que vocês estão se dedicando tanto a esse Messias? Se a gente vai morrer e vai acabar. Não faz sentido. Quem já ouviu a frase carpe diem, aproveite o dia, na escola? É sobre isso. Aproveite o dia. Vai que é o seu último dia, faça tudo o que você quer. Nós devemos nos afastar disso. Tomar cuidado com isso. Talvez na escola e lá no mundo, esse tipo de mensagem se chame materialismo, mas dentro da igreja, em cima dos púlpitos, essa mensagem se chama liberalismo. A primeira coisa que o liberalismo vai dizer é que Jesus não ressuscitou de verdade, mas que ele ressuscitou em nossos corações e que ele é eterno em nós. E que a Bíblia é a palavra de Deus quando comunica algo a nós. Se não é, é só um livro. Nós devemos afastar disso. E principalmente ao que isso gera, que é o pecado. É a prática da iniquidade. E quando nós fazemos isso, e quando nós nos entregamos a essas doutrinas e ao que ela nos oferece, nós ganhamos um atestado de que nós não conhecemos a Deus o suficiente e de que nós não chegamos no profundo o suficiente para conhecer esse Cristo que ressuscitou. Então, nossa missão nessa terra, uma das, é se afastar dessas pessoas, dessas pregações. Das pessoas não, das pessoas pregam o evangelho para elas, mas afastar-se dessas doutrinas, dessas práticas. E se você não é forte o suficiente para ficar perto de alguém assim, porque você peca, se afaste da pessoa também. E nos aproximar de Cristo.
do Messias. Como? Aqui, na igreja. É certo que você pode orar em casa, é certo que você pode louvar em casa, é certo que você pode ler a Bíblia em casa, ouvir uma pregação em casa, mas em casa você não tem contato com o povo da aliança, com o povo do Messias. Fugir dessas coisas, de fazer parte deste povo, de ter comunhão com este povo, de ouvir e ter mesa e discipulado com esse povo, é um atestado de falta de conhecimento de Deus. E o versículo 45 e 49 vai nos dizer o seguinte: as escrituras nos dizem, o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivo, mas o último Adão é espírito que dá vida. Primeiro vem o corpo natural, depois o corpo espiritual. O primeiro homem foi feito do pó da terra, enquanto o segundo veio do céu. Os que são da terra são como o homem terreno. Os que são do céu são como o homem celestial. Da mesma forma que agora somos como o homem terreno, algum dia seremos como o homem celestial. Então o estilo de vida daqueles que são do Messias, o estilo de vida daqueles que pertencem a esse rei, não diz respeito a um código moral, a um guia, um manual, como você... Sabe quando a gente compra alguma coisa e vem com um manual? A gente trata a Bíblia assim às vezes. A gente lê as partes do manual que a gente ainda não entendeu como funciona e depois joga fora. Mas a Bíblia não é só um manual. A Bíblia é uma história, uma narrativa que nos conta que esse Messias maravilhoso, que esse rei maravilhoso, que desde o princípio já estava prometido, Gênesis 3,15. E agora a Nicole vai rir porque eu sempre falo desse versículo. Gênesis 3,15, onde é prometido que esse homem viria e derrotaria a serpente, derrotaria o pecado. É aí que nós temos que ter a nossa confiança. Não é numa tablatura de regras, não é numa série de versículos isolados, fora do contexto, mas é na narrativa de Deus e do seu povo e de como Deus deseja se relacionar com ele. Este povo que somos nós. Então, se nós não lemos como Deus deseja se relacionar conosco, nós não vamos nos relacionar com Deus. Então, o estilo de vida dos que são do Messias é centrado na confiança da nova criação, que foi inaugurada em Cristo e na sua ressurreição. Se a primeira criação foi inaugurada em Adão, e junto com ela nós temos pecado e injustiça, e iniquidade e morte, a nova criação foi inaugurada no segundo Adão, que é Jesus, e ela nos traz justiça, santidade e ressurreição. Viver com a mente do homem celestial, e esse homem celestial do texto é Cristo, viver com a mente de Cristo é viver com a consciência de que a salvação ela é maior do que nós. Não só no sentido de ser grande, mas no sentido de ser além de nós. A sua salvação ela não é o ponto final. A sua salvação ela é o ponto inicial de uma salvação cósmica. E os nerds gostaram que eu falei cósmico agora. E o que é cósmico? Cósmico vem do grego, cosmos, que significa universo, criação. Então a minha e a sua salvação, a transformação da minha e da sua mente, a semelhança da mente de Jesus, é o início, é o ponto zero do plano de Deus de restaurar toda a criação. Quem aqui sabe de cor João 3,16? Maioria, imagino. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi o primeiro versículo que eu decorei. Porque Deus amou o mundo. Este mundo, no grego, é cosmos. Então a gente poderia traduzir da seguinte maneira. Não é que as traduções são ruins, tá? É só porque é uma outra opção de tradução. E para a gente expandir o significado a partir do grego. Porque Deus amou a criação de tal maneira que enviou seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o que o amor de Deus pela criação tem a ver com a salvação dos que creem em Jesus? Porque a nossa salvação é o ponto inicial para que a nova criação seja estabelecida na terra. Deus restaurará a nova criação a partir de nós também. Deus, Cristo, não fará a restauração, não estabelecerá o novo céu e nova terra a parte do seu povo, porque senão não faria sentido ele levantar um povo. A igreja, ela tem um propósito final glorioso, que é a restauração
do universo, a restauração da criação inteira. E isso está aqui no versículo 50 até o 58. Estou dizendo, irmãos, que nosso corpo físico não pode herdar o reino de Deus. Este corpo mortal não pode herdar aquilo que durará para sempre. Mas eu lhes revelarei um segredo maravilhoso. Nem todos morreremos, mas todos nós seremos transformados ou glorificados. Acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram serão ressuscitados, a fim de viver para sempre. E nós que estivermos vivos também seremos glorificados. Pois nosso corpo mortal precisa ser transformado em corpo imortal. Então, quando nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem das Escrituras que diz: a morte foi engolida na vitória. Ó morte, aonde está a sua vitória? Ó morte, aonde está o seu aguilhão? O pecado é o aguilhão da morte que nos fere, e a lei é o que torna o pecado mais forte. Mas graças a Deus que nos dá vitória sobre o pecado e sobre a morte por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes, trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. A mentalidade da carne e a materialidade desse nosso pensamento humano não herdarão o reino. O reino não é finito, o reino não vai acabar, o reino não tem portas abertas para quem pensa apenas nessa terra material. As portas do reino, os recepcionistas do reino, eles estão esperando os filhos de Deus, os que pertencem ao Messias entrarem, porque quando eles estiverem entrando será entoado um canto: a morte foi engolida na vitória. Na vitória de quem? De Cristo. E essa vitória é transferida para nós a partir da ressurreição. Então, dentro do reino de Deus não tem pecado, dentro do reino de Deus não tem impureza, dentro do reino de Deus não tem ganância. Essas coisas não dizem respeito à mentalidade daqueles que pertencem ao Messias Jesus. E que foi transformado pela sua vida. Se nós fomos verdadeiramente transformados pela vida do Messias, a nossa vida tem que transparecer isso. A nossa forma de agir tem que revelar isto. Porque quando Deus criou Adão e Eva e mandou eles serem fecundos, não é só porque Deus queria que eles tivessem vários filhos, mas é porque, como o homem era a imagem e semelhança de Deus, Deus queria que a sua imagem e semelhança se espalhasse e preenchesse toda a terra. Ele queria inundar a terra com a sua glória. Adão falhou, mas Cristo nos deu uma segunda chance. Cristo nos deu um segundo respiro, para que quando nós formos ressuscitados, se crermos de verdade no Messias, nós possamos encher a terra com a glória de Deus. Então nós participaremos da derrota da morte. A salvação cósmica, a salvação do universo, a salvação da criação começa com a nossa salvação. Começa com a nossa ressurreição. Porque se Adão colocou a morte em nós quando pecou, Cristo coloca a vida e a ressurreição eterna em nós quando ressuscita. E se Ele faz isso, é a partir de nós que Ele deseja começar a restauração dos céus e da terra. Apocalipse 21 e 22 acontecem no momento em que nós somos transformados, glorificados, ressuscitados e feitos perfeitamente à imagem de Deus. Quando Deus restaura o Éden e nos coloca nele, a partir do Messias e do Rei deste Éden, que é Jesus. E essa mentalidade, todo esse arcabouço de coisas que Paulo trata até aqui, nos leva a apenas uma conclusão. Saber que a vitória já está garantida nos leva a apenas uma conclusão, que é agir de forma firme enquanto estivermos vivos ou enquanto ainda não formos transformados. Pensa, quem aqui sabe o que é as 24 horas de Le Mans? Levanta a mão. Ou quem já assistiu Ford versus Ferrari? Acho que fica mais fácil.
Ok, uma minoria. Eu vou explicar. 24 horas de Le Mans é uma corrida de carros que dura 24 horas. E, logicamente, nenhum piloto fica dentro do carro 24 horas. Os carros costumam ter de 3 a 4 pilotos, depende do carro, da categoria que eles estão correndo. Mas vamos dar um exemplo de um carro com 3 pilotos, tá? O primeiro piloto desse carro entrou, pilotou e fez uma cagada monumental. Bateu o carro, furou o pneu, entendeu? Acabou com a aerodinâmica. Aí o carro volta pro box. Aí troca e vai pro segundo piloto. E o piloto 2, ele faz algo inimaginável. Ele, além de recuperar a corrida perdida, ele dá mais de 5 voltas no primeiro colocado. Então, além de ficar em primeiro lugar, ele dá uma volta no primeiro, dá 2 voltas no primeiro, dá 3, 4, 5 voltas. Ou seja, a vitória está garantida. Não tem como o terceiro piloto fazer algo ruim o suficiente para acabar com a corrida que o segundo piloto ganhou. Porque é a vitória do segundo piloto. Ele que fez esse milagre, vamos colocar assim. Então o terceiro piloto entra no carro e ele tem uma missão: levar o carro até a linha de chegada. Agora, esse piloto ele pode se relaxar e falar, bom, a vitória já está garantida, então o carro vai, né, vamos lá de boa, escutando musiquinha e distraído. Isso pode dar problema. Quem conhece corrida sabe, quando o piloto se distrai, pode dar um problema. Quando ele está muito orgulhoso numa vitória que ainda não foi consumada, pode dar problema. Mas pode acontecer uma segunda coisa. Esse piloto pode sentar no carro e vir um peso de responsabilidade sobre ele. Porque ele entende que ele precisa levar aquele carro inteiro até o final da corrida. Então ele vai correr aquela corrida como se fosse a última corrida da vida dele. O primeiro piloto nessa história, ou nessa parábola, é Adão. Adão bateu o carro e fez uma cagada monumental. Jesus entrou no carro e arrumou o carro. E garantiu uma vitória. E ele entregou o carro a cada um de vocês. E a mim também. E nós temos uma missão. Nós temos um propósito nesse carro. E o carro, para quem não entendeu, somos nós. Que é levar o carro até o final, inteiro. É levar o carro sem bater. É levar o carro sem danos. É conseguir terminar a corrida em uma vitória que já foi garantida por Jesus. E nós somos chamados a isso, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes. Trabalhem sempre para o Senhor, com entusiasmo. Pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Fugir do pecado, porque sabemos que ele está derrotado. Não temer a finitude dessa vida. Não ser enganado pelas coisas dessa terra, não ser seduzido pelos prazeres deste mundo que vão ser oferecidos, mas viver firmes e constantes na obra do Senhor, porque o Messias já venceu, e porque ele já venceu, nosso trabalho tem sentido, nossa perseverança tem propósito. Jesus, ele quer discípulos e não pessoas que tomam decisões por tomar. Jesus não deseja que você venha simplesmente aqui na frente e aceite Jesus como seu Senhor e Salvador e pronto, é isso. Ele não deseja isso. Jesus não deseja contar decisões. Jesus não deseja contar escolhas. Jesus deseja coração de discípulo. Coração de súdito. Tem o coração de filho, claro, mas isso aí eu vou deixar lá pro Murilo, do AJ. Jesus deseja um coração de discípulo que seja disposto a segui-lo aonde ele for. Um livro, quem quiser anotar para ler, O Evangelho do Rei Jesus, do Scott McKnight. Ele vai trazer uma estatística que 50% das pessoas que aceitam Jesus nos Estados Unidos se desviam. Quer dizer então que a salvação de Cristo é ineficaz. Quer dizer então que o sangue de Cristo foi derramado de forma inútil. Não. Quer dizer que essas pessoas, elas tomaram uma decisão, mas não se tornaram discípulos. Quer dizer que essas pessoas, elas vieram aqui e viraram crentes, mas não se submeteram ao reinado de Cristo. Nosso trabalho só faz sentido nesse prisma eterno, em que nós não somos simples números de decisão, nós não somos simples números que enchem cadeiras, mas nós somos discípulos e súditos de um rei eterno e imortal.
e que nos tornará imortal como Ele é. Não adianta ser um consumista que vem aqui só para receber, ou um ativista que vem aqui só para fazer. Nós precisamos ser discípulos que vêm aqui para aprender de Cristo e ser como Ele é. E ter a nossa mente transformada pelo Evangelho, que é a sua vida, a sua morte, seu sepultamento, a sua ressurreição e as suas aparições. E mais do que isso, é saber que Ele é Rei e é poderoso. O Evangelho é a proclamação desse Rei poderoso. O Evangelho é a verdade que Cristo reina. E eu queria que vocês ficassem de pé. E hoje eu não quero que ninguém tome nenhuma decisão. Não estou interessado em ver essa frente cheia. Eu não preguei aqui 45 minutos para ver a frente cheia, para ver comoção. Eu não quero que ninguém venha aqui na frente porque ficou emocionado. Hoje eu quero que todos vocês, eu não sei quantos estão aqui hoje, eu chuto que deve ser uns 280. Eu quero que todos os 280 presentes reflitam e pensem sobre como está a sua vida e a sua fé em relação ao Messias. Pensem se as suas escolhas estão refletindo alguém que já tem uma vitória garantida sobre a morte e que só precisa ser fiel e perseverante e agir de forma firme para chegar com o carro até o final. Ou se a sua mentalidade é de alguém que não crê verdadeiramente que Jesus ressuscitou e que será ressuscitado. Hoje, eu vou orar para que o Espírito Santo faça algo no coração de vocês. Mas antes, vocês precisam orar. Vocês precisam refletir. Vocês precisam se sujeitar ao Rei. Se sujeitar ao Messias. Ter confiança plena na obra que Deus fez em Jesus e através dele, na sua vida, na sua morte, no seu sepultamento, na sua ressurreição, nas suas aparições e no seu reinado, na sua glorificação. E antes de que vocês vão ter liberdade para vir aqui na frente, quem vier aqui, os líderes vão orar, mas ainda não venha. Eu quero que você tenha certeza do que você vai fazer. Se vier uma pessoa aqui na frente, já é o suficiente. Mas meu desejo é que todos possam vir. E eu vou fazer uma oração. Enquanto eu faço, eu quero que vocês repitam. Mas eu não quero que todos repitam. Eu quero que só aqueles que desejam se sujeitar verdadeiramente ao Rei Jesus repitam. Não precisa fazer da boca para fora. Não precisa se sentir pressionado pelo amigo do lado que vai ver que você não está orando. Não, esquece isso. Seja sincero com Cristo agora. Seja sincero com Deus nesse momento. Depois que eu terminar a oração e você sentir que precisa vir aqui para receber uma oração, você pode vir. Mas o foco não é que você venha aqui. O foco é que no seu coração você tenha confiança plena no Rei Jesus. Se vocês puderem, quem tiver essa convicção e essa confiança, repitam comigo: Senhor Jesus, meu Rei, meu Salvador, quero fazer parte da tua aliança. Quero ser teu povo. Quero pensar como o Senhor. Eu quero viver como o Senhor. Me ajude, Espírito Santo, a ser um discípulo. Que a minha vida reflita a vida do Messias. Em nome de Jesus. Amém. Se você acha que precisa de oração, que alguém ponha as mãos, que alguém ore com você, ou se você deseja que alguém te ajude nessa oração que você nunca fez na sua vida, de se sujeitar ao Rei, e você se acha incapaz de fazer isso, você sente um peso agora, você pode vir aqui na frente que os líderes vão vir orar por você. Mas se ninguém quiser, não tem problema.
enquanto eu oro, você sentir que precisa vir aqui, você pode vir. Senhor, em nome de Jesus, Rei Todo-Poderoso, Pai, eu peço pela vida de cada adolescente aqui nessa noite. Senhor, escuta os corações sinceros. Espírito Santo, ouça os espíritos sedentos. Espírito, que nessa exposição e nesse contato que eles tiveram com o Evangelho do Rei Jesus, eles possam não tomar uma decisão por aceitar Jesus, mas eles possam se sujeitar ao reinado do Messias. Que eles possam viver com uma confiança plena na nova criação. Que o estilo de vida deles passe a ser o estilo de vida de quem pensa eternamente. Jesus, não deixe que os corações sinceros essa noite saiam daqui sem sentir e sem ouvir o Teu Espírito. Mais do que uma decisão, que eles possam ter o seu estilo de vida transformados à semelhança do estilo de vida de Jesus. Mais do que uma decisão, que eles possam ter a convicção deles mudada a respeito da salvação. Que eles possam entender e que eles possam compreender que a salvação e a decisão deles hoje é mais do que hoje. Não é o ponto final, mas é o ponto zero de uma salvação de toda a criação que o Senhor fará através de nós. Que eles possam entender a ressurreição, a tua e a deles. Que eles possam ter uma confiança plena, além das coisas materiais, além das coisas que vão passar, mas nas coisas que serão eternas. Espírito Santo de Deus, toca, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém.